Alice e Martim se beijam na cela. Ela estava ficando louca lá fora e ninguém conseguiria fazê-la ir embora. Alice ficou perturbada quando pensou que Martim não a amava mais. Quando ela fala sobre Sérgio, Martim prefere não falar sobre isso. Ele pergunta como ela conseguiu entrar para vê-lo, então Alice diz que Mabel conseguiu que eles a deixassem entrar. Na sala de espera, Carlota reclama que não conseguiu entrar para ver Martim, mas Alice entrou. No parque, Gonçalo abraça Lorena, enquanto Samuel é colocado na bolsa. Gutierrez garante a Karina que ela fez o que tinha que fazer. Na casa Carranza, Yara aprecia Julieta por ser tão compreensiva. Julieta diz a ela que esta é a oportunidade de Paulo contar seu lado da história. Quando ela sugere que eles façam a entrevista em seu apartamento, Yara diz a ela que Paulo não pode sair, pois há um carro-patrulha do lado de fora. Julieta garante que cuidará disso, mas Paulo não poderá ficar em seu apartamento. Sérgio liga para Mujica, que lhe diz que Mabel o ameaçou. Mujica então diz a Sérgio que Martim também tem advogado, Yara. Julieta liga para sua assistente e ordena que ela faça os preparativos para a entrevista em seu apartamento, mas Sérgio não deve saber. Enquanto isso, Paulo reclama que está desconfortável com o que Julieta quer fazer. Yara entende e concorda, mas eles não têm outra escolha. Ela garante a Paulo que estará com ele. Alice vê Gonçalo na delegacia, então eles contam a ela sobre Samuel. Karina se aproxima e diz a Gonçalo que eles vão precisar do depoimento dele. Mabel vai ver Martim e conta que ameaçou Mujica com a mídia. Ela também vai conseguir alguns advogados, já que Sérgio provavelmente vai se aproveitar da inexperiência de Yara. Sofia vê Carlota e Tiago. Sofia pergunta se ele vai almoçar com elas. Julieta e Yara estão discutindo sobre como tirar Paulo quando Miranda se aproxima. Miranda se pergunta sobre o que elas estavam falando, pois parecia que estavam planejando um assalto. Miranda pede carona até a farmácia. Yara diz a ela que não pode, porque elas têm algo importante para fazer. Enquanto Julieta e Yara jogam Paulo no porta-malas do carro de Julieta, Sérgio chega e repreende Yara por assumir o caso de Martim. Yara diz a Sérgio que ela sabe que eles precisam conversar, mas ela não tem tempo agora. Sérgio a manda entrar na casa. Julieta diz para ela ficar e resolver as coisas, pois o outro assunto pode esperar. Kaique recebe uma ligação de Marcela, que pede para ele ir buscar a irmã. Kaique, que está assistindo TV, diz a ela que está ocupado. Eva escuta Marcela dizendo que já sabe que ele estava na cadeia e manda que ele vá atrás da irmã. Ela acrescenta que se ele continuar do jeito que está e tentar ser como seu pai, ele vai acabar morto. Fábio chega em casa e conta a Rebeca que conversou com Francisco. Quando ela diz a ele que não fala com o filho há muito tempo, ele a lembra que ela falou com ele hoje. Em um restaurante, Sofia diz a Tiago que seu pai sempre o considerou seu anjo da guarda. Carlota está desconfortável. Mujica critica Karina por matar Samuel. Ele acha que a mídia vai acusá-los de usar força excessiva. Ele suspende Karina até que haja uma investigação. Gonçalo se pergunta por quanto tempo eles ficarão presos lá na delegacia. Fernanda agarra a mão de Gonçalo. Lorena tem um ataque de ciúmes. Fernanda garante a ela que não há nada entre ela e Gonçalo, mas Lorena continua seu discurso. Gonçalo garante a Lorena que é ela quem ele ama,
mas Lorena não está ouvindo e ainda está chateada. Karina sai e diz a eles que ela foi suspensa. Agora Samuel é a vítima e ela a suspeita. Fernanda entra para falar com Mujica. Revoltada, ela pergunta por que Karina está sendo suspensa se ela estava apenas salvando vidas. Ao perguntar se pode ter a ver com o fato de Karina ser mulher, Mujica resmunga que ela não seguiu os procedimentos e deve ser investigada. Quando Fernanda discute, Mujica pede que ela vá embora, mas Fernanda ameaça ir até a mídia dizer que ele está defendendo os criminosos. Julieta está correndo para seu apartamento quando os policiais a veem passando em alta velocidade e a perseguem. Quando ela para e os policiais se aproximam, Julieta dá um grande sorriso e pergunta o que aconteceu. Eles dizem que ela estava em alta velocidade, então Julieta diz a eles que teve uma emergência e não percebeu. Os policiais então pedem para ela abrir o porta-malas. Julieta diz a eles que recebeu uma ligação da emissora. O policial a reconhece e esquece de checar o porta-malas. Eles tiram selfies. Na casa Carranza, Sérgio pergunta a Yara por que ela está defendendo um criminoso que o agrediu 2 vezes. Yara lhe diz que o que ele está fazendo não é muito decente. Sérgio se recusa a discutir com ela e a proíbe de defender Martim. Yara sente muito, mas ela não vai renunciar. Lucas vai ver Jorge, mas Moisés intervém e pede para falar com ele. Moisés tenta contar a ele sobre o conflito de interesses, mas Lucas argumenta que foi por isso que pediu por Jorge. Enquanto conversam, Jorge se aproxima e pede a Lucas que o espere na sala de conferências, pois ele precisa conversar com o colega. Moisés diz a Jorge que Lucas não é confiável, mas Jorge rebate que o que Moisés está tentando fazer é antiético, e agora, mais do que nunca, Jorge tem certeza de que deve continuar com o caso. Karina descobre que Mujica suspendeu a ordem de não visitação de Martim. Miranda está jogando online com Culebra quando Sérgio entra e a ataca por estar no computador. Ele grita que ela vai voltar para a escola e, se ela for intimidada, ela deve se defender. Miranda diz que ele está descontando sua raiva por Yara nela. Sérgio grita que ela não vai falar assim com ele. Ele não é como a mãe dela, que a deixa fazer o que ela quer. Sérgio então liga para Culebra e diz para ele ficar longe de Miranda, ou vai registrar uma queixa por agressão. Na casa de Fernanda, Alice se pergunta como Marcela fez tantas mudanças na casa tão rapidamente. Marcela pergunta a Alice se ela pode trazer Luna para vê-la. Alice gosta da ideia. Então Eva se aproxima e leva Alice para conversar com ela. Eva diz a Alice que ela precisa demitir Marcela. Seu filho é um criminoso. A família da mulher é perigosa. Alice tem muitas outras coisas com que se preocupar, como procurar um emprego. Julieta entrega um papel a Shirley e diz para ela ligar em 45 minutos para aquele número e falar o que está escrito no papel. Julieta chega ao seu apartamento. Ela então vai entrevistar Paulo e diz para ele se acalmar. É hora de falar sobre sua inocência. Miranda liga para Alice e diz a ela que seu pai gritou. Ela se pergunta por que Alice não está lá com ela e pensa que é tudo culpa dela. Julieta começa a gravar a entrevista. Durante um intervalo, ela pede a Paulo que lhe conte a verdade. Depois que ela lista todas as coisas das quais ele está sendo acusado, Paulo diz a ela que nenhuma dessas coisas é verdade. Julieta pergunta sobre o medalhão de Simão que estava entre suas coisas. Paulo fica calado. Ele pergunta por Yara, já que ela ainda não chegou.
Julieta pede que ele conte a ela sobre sua fuga e qual a relação que ele tem com sua ex-advogada. A assistente liga para o número que Julieta mandou que ela ligasse. Alice chega para ver Miranda. Alice a abraça e a beija. Sérgio se aproxima e pergunta o que ela está fazendo ali. Alice diz a ele que Miranda estava chorando quando ligou para ela. Miranda precisa dela. Ele terá que matá-la para separá-la de sua filha. Quando Sérgio se pergunta por que ela está sempre indo contra ele, Alice se recusa a discutir, especialmente na frente de sua filha. Alice acrescenta que não tem mais medo dele. Sérgio diz que está farto de ela se fazer de vítima e colocar seus filhos contra ele. Ela enganou Gonçalo. Ela transformou Miranda em um bebê inseguro e colocou Yara contra ele. Sérgio diz que Alice é a pior mãe que seus filhos poderiam ter. Ela lhe dá um tapa. No apartamento de Julieta, a entrevista termina. Paulo se pergunta o que acontecerá a seguir. Yara liga para Julieta e diz que ela está prestes a chegar. Julieta diz a ela que eles terminaram e vão esperar por ela lá. Paulo se pergunta por que Julieta perguntou sobre seu relacionamento com Yara. Então Julieta explica que as pessoas adoram tudo o que tem a ver com emoções. Isso só vai ajudá-lo. De repente, há uma batida na porta. Paulo corre para abrir, pois acha que é Yara, mas vê Mujica que lhe diz: "Bom dia! Mais cedo ou mais tarde, íamos pegar você."